Não sei se estão lembrados daqueles milhões de euros indivíduos que foram pagos em subsídios na questão da RTP e se estão lembrados de que isso foi feito basicamente ao longo de 6 ou 8 anos, salvo erro, e que era uma quantia substancial de dinheiro, eram mais de 10 milhões de euros. E no dia de hoje venho mostrar-vos que a Secretária de Estado sob a tutela de Miranda Sarmento estava na RTP durante esse período, supostamente também terá beneficiado desses subsídios desadequados, não vou dizer ilegais porque isso caberá à auditoria e que for feita e a outras questões que forem apresentadas à Justiça, e curiosamente no currículo desta senhora está basicamente desaparecida a sua presença na RTP durante este período. Estou certo de que será uma coincidência. Vamos ver a reportagem do Página 1, mais uma ótima reportagem, e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a RTP, Secretária de Estado sob tutela de Miranda Sarmento, também recebeu subsídios que IGF diz serem ilegais e, portanto, foi diretora de Recursos Humanos da Estação Pública entre 2008 e 2014, salvo erro. É um período em que os subsídios foram atribuídos e, portanto, é um relatório associado a 2012. Mas, enfim, vamos ver quem é esta senhora, saber que subsídios são estes e perceber por que raio é que a sua passagem na RTP não está presente no seu currículo, que é algo que deveria estar, parece-me evidente. Mas, enfim, foi ocultado sem querer. Estou certo que foi sem querer. A Secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, integrada na área governativa do Ministério das Finanças, foi também beneficiária de complementos remuneratórios da RTP durante cerca de 6 anos em que foi responsável máxima dos recursos humanos da Estação Pública. Esses suplementos integram um sistema remuneratório que está agora no centro de uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças, cujo projeto de relatório considera que parte significativa desses pagamentos não tinham base legal que chegue. Marisa Garrido assumiu a gestão dos recursos da RTP em 2008 e manteve-se nessas funções até 2014. O próprio relatório de sustentabilidade da RTP relativo a 2012 identifica nominalmente como responsável pelos recursos humanos na estrutura organizacional da televisão pública e referências curriculares posteriores situam o seu exercício naquela área entre 2008 e 2014. O que é bastante interessante porque quando vocês veem o seu currículo na página do Governo, a sua passagem pela RTP não está simplesmente no seu currículo. E, portanto, isto é um dado que é relativamente curioso. Enfim, eu não estou a dizer que de repente esta senhora é responsável máxima pela atribuição destes subsídios que a IGF considera ilegais. Não é isso que se está a dizer. O que se está a dizer é, às tantas é interessante que esta senhora tenha um currículo, que o seu currículo na página do Governo tenha as mais variadas experiências profissionais e esta supostamente não esteja presente, sendo que ela terá alegadamente beneficiado desses subsídios que a IGF diz serem ilegais. Mas vamos ver. Marisa Garrido diz apenas ter uma licenciatura em gestão de empresas e ter sido vogal do Conselho Diretivo, de um Conselho Diretivo não executivo do Conselho de Administração da AICEP, Portugal Global, e gestora em diversas empresas. Sobre a RTP, que lhe ocupou 6 anos da sua vida profissional, nada. Portanto, não é propriamente uma experiência passageira e tem aqui um print do seu currículo. O Página 1 confirmou que Garrido recebeu, enquanto trabalhava na RTP, complementos remuneratórios integrados no universo de mecanismos salariais, cuja regularidade está agora sob escrutínio, e pelo lugar que ocupava como diretora de Recursos Humanos, tinha conhecido do uso desses subsídios como complementos dos salários. Contudo, por esse recebimento da agora governante terem ocorrido antes de 2018, não estão contabilizados nos 12,25 milhões de euros que o projeto de relatório da IGF terá considerado indevidamente pagos. A auditoria atualmente em curso tem expressamente o intervalo temporal entre 2018 e 2024. Mas a circunstância mostra também que esta política remuneratória está longe de ter nascido na administração de Nicolau dos Santos, presidente da RTP, desde junho de 2021, nem sequer com as administrações diretamente abrangidas pela atual inspeção. De facto, é bastante antiga e atravessou sucessivas administrações, diferentes governos e diferentes modelos da tutela da RTP. Mais uma vez digo, e é exatamente o que está aqui plasmado nesta reportagem do Página 1. Ninguém está a culpar esta senhora pelo que quer que seja. Mas eu acho que
um bom escrutínio público permite que o currículo desta senhora, em primeiro, esteja completo, porque eu acho que é do mais elementar bom senso que se possa conhecer o currículo de um governante, independentemente das funções públicas que vai exercer. Isso é um princípio básico do escrutínio. Ninguém está a pedir a morada desta senhora, os sítios que ela frequenta, o nome dos filhos, o nome do marido, o nome da familiar, não sei das quantas. Ninguém está a pedir nada disso. Estamos a pedir o currículo, que, em última instância, é uma das formas de questionarmos a governante, independentemente do seu cargo público, pelas suas capacidades que ela tem para desempenhar determinadas funções. Agora, ocultar uma parte bastante conveniente do seu currículo, que lhe ocupou 6 anos da sua vida, e não está presente, levando em consideração estes escândalos que foram tornados públicos e os órgãos de comunicação social, à exceção do Página 1, não fazem um comentário, nós temos que saber sobre isto. Mesmo que ela não tenha qualquer tipo de culpa, e se calhar até nem tem, atenção. Agora, que isto é importante saber é, de diretora dos recursos humanos a governante com poderes sobre a IGF. A questão ganha agora uma dimensão política adicional porque Marisa Garrido é, desde abril de 2024, secretária de Estado da Administração Pública e, ao contrário do que uma leitura superficial da orgânica do Ministério das Finanças poderia sugerir, Garrido tem poderes delegados relativamente à própria IGF, o que também é perigoso, ou seja, é perigoso na medida em que há um escrutínio que poderá deixar de ser feito porque uma boa parte das pessoas, do povo português, se calhar a larguíssima maioria, não faz ideia desta sua passagem pela RTP, que se calhar está a ser escrutinada pela própria IGF neste momento. E isso é complicado, não é? É exatamente como se passa no caso da do Ministro da Administração Interna. Não que tenha comparação, porque o seu Ministro admitiu literalmente ilegalidades feitas pelo próprio e assumidas pelo próprio. Eu não estou a dizer que esta senhora tem qualquer tipo de culpa pelos subsídios atribuídos, muito pelo contrário. O que eu estou a dizer é que uma parte importante do seu currículo, que lhe ocupou 6 anos de vida, está agora a ser escrutinada pela IGF que ela tem poderes na própria. E, portanto, isto enfim, é perigoso do ponto de vista dos próprios checks and balances. Já no anterior governo, o ministro Joaquim Miranda Sarmento delegara nesta Secretária de Estado poderes sobre a IGF no âmbito do controle e avaliação dos serviços públicos nas áreas de organização, funcionamento e gestão e recursos humanos. A delegação constante em despacho produziu efeitos desde 5 de abril de 2024. No atual governo, Miranda Sarmento voltou a conferir-lhe praticamente a mesma competência. O novo despacho, em 2025, estabeleceu que a própria exerce poderes delegados sobre a IGF no âmbito de controle e avaliação dos serviços públicos nas áreas de organização, funcionamento e gestão de recursos humanos, que era precisamente a área da própria quando ela estava na RTP, naqueles 6 anos que misteriosamente desapareceram do seu currículo. Em todo o caso, esta delegação não significa que seja Marisa Garrido quem tutelou diretamente a auditoria à RTP. Era isto que eu estava a dizer. Juridicamente, o poder de direção sobre a IGF pertence ao Ministro do Estado e das Finanças e, no caso específico das empresas públicas e participadas não financeiras, Miranda Sarmento delegou no Secretário de Estado do Tesouro das Finanças João Silva Lopes, poderes que abrangem expressamente a intervenção da IGF no universo empresarial onde se encaixa a RTP, mas Marisa Garrido surge em diversos eventos políticos associada à IGF. E, portanto, há aqui esta problemática do ponto de vista do escrutínio e que lá está, não é conhecida porque aparentemente é permitido a secretários de Estado ocultarem 6 anos da sua vida, no caso na RTP. E, portanto, uma coisa que era o argumento principal dos comentadores nas televisões portuguesas é, bom, agora sabe-se tudo sobre o ministro, sabe-se onde é que ele mora, sabe-se com quem é que ele come, sabe-se o nome dos filhos, etc. Eu não quero saber de nada disso, mas sabermos o currículo de pessoas que supostamente estão tão sujeitas a escrutínio como quaisquer outras que estejam na função pública, eu acho que isso é do mais elementar bom senso. Estamos apenas a falar de saber do currículo. Mais nada. Eu não quero saber da vida pessoal desta senhora, o que é que ela faz, deixa de fazer, a não ser que isso tenha interferência legal ou na sua função ou no seu salário ou o que quer que seja. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Agora, ocultar uma parte do currículo desta forma é algo dramático e sobre o qual a própria deveria ser questionada por jornalistas. Ninguém está a falar de imputar responsabilidades criminais, tampouco. Mas uma questãozinha dos jornalistas acho que não era nada mau. Em todo o caso, para já ninguém sabe quem despachará o relatório definitivo. O próprio Conselho Geral Independente da RTP esclareceu num comunicado no passado dia 7 de agosto, portanto há uma semana, que aguarda o relatório final da inspeção, o qual será submetido a despacho do Ministério do Estado ou das Finanças. Ou seja, não há elementos conhecidos que permitam afirmar que Marisa Garrido participou na condução desta auditoria, recebeu antecipadamente as suas conclusões ou terá intervenção na homologação
redação do relatório final. Existe, contudo, uma evidente interseção institucional. Uma governante que anteriormente dirigiu os recursos humanos da empresa auditada e recebeu complementos remuneratórios tem hoje competências governativas delegadas sobre a entidade inspectiva precisamente no domínio da gestão dos recursos humanos. E, portanto, basicamente é isto. Eu não estou a fazer acusações, o próprio Página 1 não faz, e termina a reportagem com perguntas, mas perguntas temos que as fazer, e este é o papel dos jornalistas. Uma senhora que terá recebido estes complementos, legal ou ilegalmente, isso é a IGF que vai definir, mas a IGF também não fala do período em causa, portanto, nem sequer estamos a falar disso mesmo, mas a questão é, a senhora foi parte da direção e uma das principais responsáveis nas questões dos recursos humanos da RTP. Agora, uma auditoria da IGF, que a própria tem que responder a esta senhora enquanto secretária de Estado, e de repente estamos a fazer uma auditoria à RTP, por uma senhora que trabalhou por lá e que decidiu ocultar a sua passagem na RTP do seu currículo. Eu acho que há perguntas a fazer. Não há julgamentos, não há condenações, não há nada disso. Do ponto de vista criminal, não é nada disso que está a ser feito. Mas perguntas têm que ser feitas. Porquê é que isto não está presente no seu currículo? Porquê é que o Página 1 teve que andar por portas e travessas a ler relatórios da RTP para saber que Vossa Excelência esteve na RTP? E porquê é que decidiu arbitrariamente ocultar isso do seu currículo? Temos que saber, porque está tão sujeito a escrutínio como qualquer outro responsável político. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.